E mais uma aula, hoje Mateus capítulo 15. Nós estamos estudando todo o Evangelho de Mateus. Não esqueça que eu tenho como extra também aí para você toda a Epístola aos Hebreus e uma variedade grande de conteúdos para oratória, introdução bíblica, interpretação bíblica. Então, convido você, vamos lá, tá bom? Mateus capítulo 15. Outro detalhe. Todo o conteúdo que você está vendo aqui, ó, nesse quadro eletrônico, onde eu já coloco antecipadamente, você tem ele em PDF. Você pode baixá-lo logo após assistir às aulas, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo de número 15. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, ele está deixando bem claro que os estatutos humanos não podem invalidar a palavra de Deus. Era costume dos fariseus não comer com uma pessoa que não tivesse lavado as mãos. E os fariseus estavam preocupados com as mãos dos discípulos, mas Jesus estava preocupado com os pés dos discípulos. O caminho, o propósito, o envio, a chamada para onde eles iriam a seguir. Então, Jesus está confrontando os fariseus na sua religiosidade mais uma vez. Versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus está fazendo uma grave denúncia aqui, dizendo que eles eram muito zelosos com as suas imposições religiosas, mas totalmente indiferentes aos mandamentos divinos. Eles queriam chamar a atenção de Jesus, oprimir o povo, mas Jesus chega e diz: espera, eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês não são tudo isso, não. Olha lá. Qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer coincidência é mera semelhança. Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderíeis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha só a hipocrisia religiosa até onde vai. Ou seja, nenhum sustento, por mais vantajoso que pudesse ser, liberaria o filho do seu dever de honrar o seu pai e sua mãe. Então o pecado contra os pais é tratado na Bíblia como maldição. E tal filho deve ser digno de morte. Porque aqueles que pecam contra os seus pais, desonrando-os, imagina quem bota fogo e manda matar. Brasil que o diga. É digno de morte. É digno de ser maldito. Então, por alguma razão, havia um conflito em relação ao cuidado dos pais, e era costume dos fariseus, por exemplo, negar a ajuda e a honra aos seus pais, alegando que todo o dinheiro que poderiam ajudar os seus pais foi levado ou deixado no altar de Deus. Então a prática do mandamento por eles havia sido invalidado. Era hipocrisia religiosa e era uma prática ruim e negativa, né? De desprezo, maldita. Eles queriam ser religiosos, impor o costume às pessoas, mas quebravam o quinto mandamento dos mandamentos de Deus, que eles mesmos deveriam defender e praticar. Então olha só, qualquer coincidência é mera semelhança, qualquer semelhança é mera coincidência. Só para você lembrar, ó, eles queriam impor uma religião, uma santidade, quebrando o quinto mandamento que eles deveriam praticar. Então vamos lembrar. Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão.
Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todo o seu trabalho, mas no 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não darás trabalho algum, nem a tu, a teu filho, nem a tua filha, nem a teu servo, a tua serva, nem ao teu animal, nem ao estrangeiro que está nas tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lembrando que sábado aqui é por antecipação a graça de Deus, aonde filho, filha, animal, servo, todos se tornam iguais perante o Senhor. Então, toda a graça é o sábado do Senhor, ou o sábado do Senhor hoje é toda a graça, é todo dia. E aí vem o 5º mandamento, ó, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Então eles negligenciavam aqui, ó, o 5º mandamento. Só para você lembrar, vamos concluir: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Ok? Então aqui, ó, Jesus chama a atenção deles dizendo: vocês são hipócritas, vocês são fariseus, vocês querem impor religiosidade, mas vocês querem negligenciar o fato de que os vossos pais estão abandonados. Ok? Lembrando que tudo isso cumpre em Jesus. A partir de então, agora, os mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus como acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Entre os níveis de compaixão e misericórdia aqui, que agora operam em Jesus. Porque essa referência que eu estou fazendo é para lembrar você que ele está criticando os fariseus na sua época em relação à lei deles. Pós-cruz, amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças e entendimento, de todo o teu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo, ok? E aí entra os níveis de equilíbrio da graça, perdão, misericórdia, compaixão. Por isso que eu falo que tudo que lhe ensinaram sobre Deus no Antigo Testamento, e você não pode mais agora ver isso no Filho, questione, até rejeite, até resiste. Porque tudo está revelado no Filho agora, tá? Versículos 7, 8 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se o coração do homem estiver longe de Deus, os lábios, os cultos, por exemplo, as doutrinas impecáveis, não provam o amor do homem para com Deus. Então não passam de meros hipócritas religiosos. Ele está confrontando severamente a hipocrisia religiosa dos fariseus. Versículos 10 e 11. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então aquilo que entra pela boca do homem não contamina o homem. De qualquer forma, todos os alimentos são processados e o que não serve é lançado para fora. E, uma vez lançado para fora, ele segue para a fossa de detritos. O Senhor fala explicitamente lá na frente. Porém, aquilo que entra pelo ouvido e vai para a mente e para o coração, isso permanece. Então, ali está o depósito ou a fossa emocional de contaminação. Quer dizer, infelizmente, a fossa do coração do homem é um outro coração que ele contamina com as suas palavras. Então, aquilo que é comida entra, sai e vai para os detritos, fossa de detrito. Mas aquilo que entra no ouvido, vai para a mente e desce ao coração, onde é que está a fossa emocional do coração de um indivíduo? O coração de um outro indivíduo. E assim sucessivamente. Porque quando ele fala mal, quando ele persegue, quando ele calunia, quando ele aponta, quando ele acusa, quando ele denuncia, ele está transferindo dor, ele está transferindo maldade. Então são amarguras que são transferidas, certo? Amarguras, os amargurados, pessoas amarguradas irão tentar amargurar outras pessoas. Versículos 12 e 13. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha isso aqui, ó. Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Então, alguns detalhes, ó. Aproximando-se dele os discípulos disseram: os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram. Em algumas expressões, se ofenderam. Tá? Agora os fariseus se sentem escandalizados, se sentem ofendidos.
As pessoas que se ofendem com a sua própria verdade são como fossas, aqui está forças, mas aqui é fossas, tá? Emocionais. São depósitos de maldade e maledicência. Tá? Jesus os compara como plantas que não foram plantadas em Deus, porque quando ouvem da sua própria hipocrisia, se sentem ofendidos, mas os outros não podem estar ofendidos. Então João Batista já lhes havia feito um alerta lá atrás, em Mateus 3:10, que o machado está posto às suas raízes. Então o Senhor vem para cortar essa hipocrisia religiosa. Jesus confronta os fariseus, não tem perdão não, no sentido de discussão e confronto. Versículo 14. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, porque a ignorância gera ignorância. E a cegueira procura outros cegos para conduzir. Versículo de número 15 diz assim, ó. E Pedro respondendo disse-lhe, explica-nos esta parábola, que é a parábola do que sai da boca do homem e o que entra. As mensagens de Jesus eram simples, porém profundas. Os discípulos procuravam, então, questionar a Jesus para que ele confirmasse, o celular não para, o seu entendimento. Quase que espirro. O entendimento deles. Explica-nos para a gente entender o que o Senhor quer dizer. Versículo 16 a 20 agora. Ó. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para o esgoto? Lembra quando eu falei da fossa lá em cima? É aqui, ó. Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, o outro homem, o outro homem, o outro homem, o próprio homem e os outros homens. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, fornicação, furtos, adultério, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Esse era o confronto, porque eles queriam chamar. Olha o que pé tomou a discussão, só porque eles chegaram para Jesus e disseram, os teus discípulos não estão lavando a mão. Ah, é? Então me ouça. Olha aonde levou a discussão, só por causa disso. O corpo tem a sua força natural, mas o homem faz do seu coração um depósito de lixo emocional. Então por isso que o que contamina o homem é o que sai do seu coração. Então para mudar esse estado, somente uma vida de transformação. Ok? 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Agora começa a experiência da mulher cananeia. Jesus permanece firme no seu propósito original, que era ser enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso acontece por causa das 70 semanas de Daniel. Foi profetizado ali, Daniel 9, 24 a 27. Então um pouco de teologia sistemática aqui para você entender. Ó. Jesus está firme e ele escolhe não atender aquela mulher. Lá no início de Mateus capítulo 1, versículo 17, nós temos 3 grupos de gerações que vão de Abraão até Cristo. Ok? Jesus estava vivendo no terceiro grupo. E o fim, ou a fim de dar cabo a esse tempo, que vai da deportação da Babilônia até Cristo. Tá? Então, ele está no terceiro grupo. O que está acontecendo aqui? Esse tempo também equivale a 70 semanas de Daniel. Esse período aqui, ó, dos 3 grupos de geração de Abraão a Cristo, tem a equivalência das 70 semanas de Daniel. Se Jesus parasse para atender exclusivamente a mulher de Tiro e Sidom, as 70 semanas deveriam ser paralisadas ali. Profeticamente pararia ali, dando início naquele momento o período da graça. E isso não deveria acontecer ali com a mulher cananeia, e sim com o sacrifício da cruz. Então foi por essa razão que Jesus não queria atendê-la na sua terra. Então tem todo o mistério se desenvolvendo aqui por trás. E não significa que Jesus detinha essa informação do jeito que eu lhe dei. Porque hoje a gente estuda e a gente entende que sim. Mas ele fluía naturalmente no propósito. Então tem coisas que acontecem comigo e com você que você não entende o propósito imediato que está acontecendo. Por que você estava dizendo sim ou disse não? Por que você não aceitou? Por que Deus não te permitiu? Porque tem coisas que serão antecipadas e Deus não quer antecipar essas coisas da sua vida. Ok? Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada.
A mulher tinha chave para trocar o coração de Jesus. Ela conhecia o segredo, ó. Filho de Davi. Percebe por que era complicado Jesus parar para atender ela 100%, chamando-a de filha, por exemplo? Seria complicado aquilo ali. Por que ele está resistente a ela? Porque ela sabia do segredo, as 70 semanas de Daniel ia parar e a graça se anteciparia independente do... A graça se manifestaria já independente do Calvário. E não era para ser assim. Então, quando ela chama Jesus filho de Davi, ela está invocando o Messias prometido. Era o libertador. Então, muita coisa estava em jogo. Você não entende agora, lá quando você lê, mas esse é o significado. Olha que interessante. O que a classe aqui está te... O que a escola está te proporcionando? Ele não lhe respondeu palavra. Jesus não fala nada. Nem sim, nem não. A princípio. E os discípulos chegam-se para ele dizendo, Senhor, nós estamos rogando a ti que o Senhor despeça aquela mulher que vem gritando atrás de nós. Então o silêncio de Jesus incomodou os discípulos. Poxa, o Senhor fez muito mais por menos. Por que o Senhor não resolve o problema dessa mulher? O poder da fé daquela mulher havia envolvido de tal forma os discípulos que eles começaram a rogar por ela. A rogar por ela. Eles estavam sentindo em seus corações que o seguinte, Senhor, ela está rogando a nós, mas nós não podemos atendê-la. Só o Senhor pode, porque o poder da fé daquela mulher constrangeu os discípulos. Senhor, ela está clamando, é como se estivesse clamando a nós. E nós não podemos atendê-la, só o Senhor pode fazer. Versículo 24 agora. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus sabia o tempo e o povo para quem ele havia sido enviado. Então veja, ele não está dominando na sua memória as 70 semanas de Daniel. Ele está cumprindo o propósito. Diferente dos fariseus que se ofendiam com qualquer coisa, porque a exposição dos fariseus era para que produzisse neles arrependimento. Mas eles ficavam ofendidos e orgulhosos não se arrependiam. Mas a mesma exposição na vida daquela mulher não provocou ofensa nela. Os fariseus não entendiam que Deus expõe um homem para ser purificado. Então esse é o processo, esse é o segredo. Versículos 25 e 26. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Olha só que interessante. Jesus não foi enviado para os cachorrinhos, mas para as ovelhas da casa de Israel. Ó, cachorrinhos e ovelhas. Quer dizer, todas as pessoas que se prostram diante dele, o adoram e que têm atitude de adoração, vão obter dele alguma resposta favorável. Só que aqui entra o segredo, ó. O 25 e o 26, cachorrinhos e ovelhas, ok? Ele está cumprindo o propósito, ele foi para ovelha e não para cachorrinho. Mas olha como é que a mulher pega ele aqui embaixo, ó. Versículo 27, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Quer dizer, a mulher ao ouvir as palavras de Jesus, ela não se sentiu rejeitada, porque nem todo vento ajuda para quem não quer navegar. O vento se tornou contrário, estava resistente Jesus, ela pegou a resistência a seu favor. Então ela continuou sábia na sua busca. Então ela olha para Jesus nas entrelinhas e diz assim, o senhor sabia que os pastores caçam ou buscam ovelhas com cachorros? Com cachorrinhos? O senhor veio buscar suas ovelhas que estão perdidas, não é? Não há cachorrinho suficiente para ajudá-lo a buscar suas ovelhas, não é? Os cachorrinhos têm tudo a ver com a sua missão, sabia? Deixe-me trabalhar para ti, e eu não me importo de trabalhar como um cachorrinho. Eu trabalho para viver das tuas migalhas, meu Deus. Ai, rapaz, não teve outra saída, olha só. Versículo 28, Jesus olhou para ela e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feita contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Quer dizer, Jesus se maravilhou com a fé daquela mulher. Não foram muitas as vezes que Jesus expressou tamanho reconhecimento de fé. Ele fez isso com o centurião, com a mulher de Tiro e Sidom. Quando ele fez isso com o centurião e com a mulher sírio-fenícia de nação de Tiro e Sidom, o relógio da graça começou a correr. Foi exatamente naquele instante ali que o relógio da graça foi acelerado. Entendeu por quê? Maravilhoso. Versículos 29 e 30. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados, outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus e ele os
sarou. Veja que a postura tranquila de Jesus atraía as multidões estressadas. Então Jesus estava cumprindo o objetivo do seu evangelho, que era desfazer as obras do diabo e restaurar o homem. 1 João 3:8. Então, estrategicamente, cada milagre de Jesus restaurava no homem uma parte, restaurava no ser humano uma parte. Por exemplo, as pernas, os olhos, a língua, a postura do homem, muitas outras áreas que estavam destruídas por causa do pecado, se você acompanhar os milagres, vão restaurando áreas específicas de atitude e adoração na vida dos homens. Então, cada pessoa curada por Jesus apontava para o seu trabalho completo na cruz do Calvário. Enquanto ele curava as pessoas antes da cruz, era como um laboratório para evidenciar na cruz agora Isaías 53. Legal, né? Versículo 31. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos a ver. Glorificava a Deus de Israel. Então o resultado final é isso aqui que você tem que destacar no versículo. Ó. Glorificavam a Deus, porque o resultado final da obra de Cristo sempre será a glorificação do nome de Jesus. Ó. 2 Coríntios 9:12. Deus irá cooperar com aqueles que trabalham produzindo glória para o nome de Deus. Amém? Versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Então agora tem uma lição bem interessante a partir daqui. Ó. O Senhor é pastor, né? Jesus é Senhor e pastor, então ele estava no meio deles. Cumpre-se o Salmo 23:1. Agora, novamente, ele começa a multiplicação dos pães. Jesus e os seus discípulos estão juntos. Os seus discípulos dizem: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar a multidão? É a versão da primeira e segunda multiplicação em Mateus, porque eu gosto muito da relevância de Marcos, embora os 4 evangelistas são os únicos que falam sobre a multiplicação dos pães, cada um do seu ponto de vista. Como a gente vai fazer? Aonde a gente vai arrumar pão nesse deserto? Então a resposta para as grandes necessidades está no peso das provisões. Veja que eles estão dizendo assim: precisamos de um peso de provisão para suprir essa necessidade. Uma boa mensagem para ofertas e contribuições missionárias. A resposta divina para as necessidades humanas está na natureza do material que temos para colocar à sua disposição. Dinheiro, vida, casa, família, filhos, coração, disponibilidade, tempo. O que você colocar na mão dele, ele vai multiplicar e gerar milagre. Versículo 34. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E lhes disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Nas 2 multiplicações, Jesus queria deixar bem claro que no seu ministério, presta atenção nisso, cada discípulo equivale a um pão que deveria ser dado às multidões. Então, 5 na primeira, 7 na segunda, 12 pães. Cada ministro de Cristo é uma resposta para as multidões famintas. Cada um dos discípulos, cada ministério, cada servo de Cristo é, em potencial, um multiplicador de saúde, cura e alimento para as multidões. Os 12 pães que anteriormente eram apresentados diariamente na mesa dos pães da propiciação do tabernáculo estavam agora à disposição das multidões. Aqui está o segredo, ó. 12 pães, 12 discípulos, né? 5 na primeira, 5 na segunda, 12 pães, 12 discípulos, que representam profeticamente os 12 pães na mesa da propiciação do tabernáculo que estavam à disposição das multidões. E Davi foi o primeiro a experimentar desse pão junto com seus homens. Tá vendo? Profeticamente já estava lá a estrutura apostólica discipular que Cristo traria no seu tempo. Sensacional. 35 e 36. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Uma vez organizados agora, Jesus poderia disponibilizar todos os pães, 5 e 7 da segunda, ou seja, 12 pães. Então agora ele pode usar sobrenaturalmente o seu propósito para manifestar a sombra dos pães da apropriação do tabernáculo. O povo está organizado, Jesus está disponibilizando a sua vontade e a sua manifestação de propósito através dos seus discípulos. Agora vejam aqui. Todos comeram e se saciaram,
e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedidos a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Na primeira multiplicação, sobraram 12 cestos. O resultado foi baseado na fé completa de quem ofereceu o seu tudo. Na segunda multiplicação, os discípulos não ofereceram tudo. Em Marcos 8,14 diz que eles tinham um pão no barco. Eles escondem esse pão. Então, todas as vezes que escondemos os pães de Jesus, o milagre diminui. Então, eles tinham 8 pães e não 7. Mas espera aí, então vai dar 13, porque um que se perde é o Judas que sai. E há uma organização em manter o propósito de Deus do princípio ao fim. Então ele está no controle absoluto de todas as coisas. Isso é muito forte. Agora veja a comparação final. Ó. Na primeira multiplicação tinham 5 pães. A necessidade era maior, 5.000, fora mulheres e crianças. E o resultado foi muito maior, 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação tinham 7 pães. A necessidade era menor, 4.000 homens, o resultado foi menor, 7 cestos, e não estavam totalmente cheios e nem transbordando. Amém? Mateus capítulo de número 15, Deus te abençoe, até a próxima aula. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a Escola de Interpretação Bíblica Criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.